quadro tradicional aqui do Sistema Sagres. Vamos então com as análises, com as notas, começando com você, Carlos Eduardo Tim, nota para os jogadores da defesa do Vila. Vamos lá, Bessa, o Jorge Emi fez boas defesas, não teve culpa no gol, nota 7 para ele. Celcinho, uma partida bem regular, no primeiro tempo desceu um pouco mais, no segundo teve um pouco mais de trabalho ali, nota 6,5. Simon, nota 6 para ele, voltou, mas errou muitos passes ali, fez muitas ligações diretas. O Donato para mim não fez uma grande partida não, teve muita dificuldade na saída de bola, quando o Grêmio Anápolis apertava ali, muitas vezes ele se apertou também, então nota 5 pro Donato. William Formiga, como falei no meu comentário, para mim ele fez um bom primeiro tempo, marcou bem, apoiou, foi uma válvula de escape pelo lado esquerdo ali, segundo tempo caiu um pouco, mas para mim ele fez uma boa partida, nota 7 pro William Formiga. Kleber Ferreira, suas notas para a defesa colorada. Jorge Mi, duas boas defesas, nota 7, Celcinho bem no apoio, firme na marcação 6, Simon deixou a desejar, muito chutão para cima, falhou na hora do gol 5, Rafael Nonato também falhou na hora do gol, posicionamento errado, um jogador daquele tamanho, nota 5 para ele, e o William Formiga, foi a melhor partida que eu ouvi fazer com a camisa do Vila, nota 7. Vamos seguir com as notas, agora com você, José Carlos Lopes. Defensores do Vila, que notas eles mereceram a partir da sua ótica, do seu ponto de vista? Olha, quase que as mesmas dos companheiros do Tim e do Kleber. Josemi, com duas grandes defesas, nota 7. O Celcinho, uma nota 6. Uma nota 5 para o Rafael Donato, 6 para o Simon e uma nota 7 para o Formiga, que fez um belíssimo primeiro tempo. Evandro Gomes, e as suas notas, Evandro? Jorge, nota 7, Celcinho, 6,5, Rafael Donato, 5,5, Simon, nota 6 e William Formiga, nota 6,5, Bessa. Evandro Gomes, o mais sensato. Vamos evoluir agora para o meio-campo e eu continuo justamente com você. Evandro, que notas jogadores do Vila merecem? Eu vou dar uma nota 7 para o Dudu, uma nota 6 para o Pedro Bambu, uma nota 7,5 para o Arthur Rezende, uma nota 5 para o Alain Mineiro. Lopes, com você, as notas para o meio-campo do Vila. Dudu, uma nota 7, uma nota 7,5 para o Arthur Rezende, que ajudou na marcação, fez duas belíssimas finalizações. Uma nota 6 para o Pedro Bambu. Para o jogador que entrou no lugar dele, foi o Thiaguinho, uma nota 4. O Alain Mineiro não fez uma grande partida, nota 5,5. E uma nota 4 para o João Pedro, que entrou no lugar dele. Meio campo do Vila a partir da sua avaliação, Kleber Ferreira. Dudu, nota 7, muito regular. Arthur Rezende, muito participativo no jogo, quase definiu o jogo por duas vezes, nota 7,5. Alain Mineiro, muito aquém do que precisa ser o Alain Mineiro, nota 5 para ele. Entrou no lugar dele o João Pedro, não acrescentou grande coisa também, rolou com a bola, nota 4 para o João Pedro. E eu vou colocar o Pedro Bambu no meio campo do Vila. O Pedro Bambu fica com a nota 6, entrou no lugar dele o Thiaguinho. Aí sim, 3. Lugar extremamente familiar para você, Carlos Eduardo Tim. Notas para os meio-campistas do Vila. O Dudu muito bem, muito regular como sempre, né? Como é regular o Dudu, nota 7 pra ele. O Pedro Bambu, pra mim ele não fez uma grande partida não, Bessa. Ainda tomou o cartão amarelo no intervalo ali, nota 5 pra ele. Entrou o Thiaguinho no seu lugar. Thiaguinho não vou dar nota não, deixei sem nota aqui, viu, Bessa. O Arthur Rezende, duas boas finalizações, nota 7,5 para ele. O Alain Mineiro teve assistência ali na hora do gol do Vila Nova, mas bem aquém do que a gente sabe que ele dá conta de jogar, nota 5,5. O João Pedro entrou, muita movimentação, mas errou bastante, nota 4 pro João Pedro. Vamos agora com o ataque do Vila Nova, que empatou com o Grêmio Anápolis 1-1 no estádio Jonas Duarte na primeira partida da decisão do Goianão. José Carlos Lopes, jogadores do ataque do Vila merecem que nota? O Enan merece uma nota 10, né? É um golaço bonito, mas é claro que ele também, em outros momentos, não participou tanto. Uma nota 8 para ele, mas a vontade é dar um 10 com louvor pelo belíssimo gol que fez. Ele foi substituído pelo Pedro Júnior aos 24 do segundo tempo. Pedro Júnior conseguiu uma falta ali no finalzinho, nota 5 para ele.
O Kelvin não jogou uma boa partida, nota 5,5 para ele. Ele foi substituído pelo Ícaro já aos 46. Aí não tem jeito da nota, né? Não tem. Sigo com você, Evandro Gomes, mais sensato. Notas para os atacantes do Vila. Enan, que nós escolhemos aí como grande jogador da partida pelo gol. E eu vou dar nota 8 para ele pelo gol, exatamente. Na movimentação do jogo, certamente, se não faz o gol, não seria citado aqui com toda essa ênfase, né? Então, nós escolhemos, foi unanimidade na escolha dele, o golaço dele. Nota 8. O Kelvin. O que o Kelvin fez de positivo? O passe pro Enan. Ele recebeu uma bola limpa do Alain Mineiro, deu toque lá pro Enan fazer o gol. Então, por isso, ele fica com uma nota 6. Os jogadores que entraram no Vila, para os quais não dei nota, Thiaguinho, nota 3, João Pedro, nota 4, Pedro Júnior, nota 4 e Ícaro, sem nota. E agora as notas atribuídas por Carlos Eduardo, Tim. O Kelvin pra mim só deu assistência do gol do Enan ali, realmente ele muito ciscou ali, mas criou muito pouco, nota 5,5 pra ele. O Ícaro entrou no seu lugar, mas fica sem nota, já entrou já no finalzinho. O Enan pelo gol, e que lindo gol, que dificuldade, um grau de dificuldade muito alto acertar aquela letra ali no final de campeonato, então eu dou uma nota 8 pro Enan. E o Pedro Júnior movimentou até um pouco ali, criou aquela falta no finalzinho, mas ainda está longe de jogar o que a gente sabe que ele tem condições. Nota 5 pro Pedro. Por fim, você, Kleber Ferreira, ataque do Vila a partir da sua ótica. Pois é, o Kelvin no primeiro tempo ele cumpriu uma função tática que passou desapercebida, mas ele cumpriu bem, que foi cercar o Baiano ali. O Baiano chegou algumas vezes com a força que tem, mas o Kelvin conseguiu acompanhar, embora não tenha sido um atacante mais eficiente como precisava o Vila Nova. Mas vai ficar com a nota 6, porque ele deu a assistência para o gol na bola trabalhada. Para ele fazer a jogada de fundo, ele fez com muita maestria. Abriu a zaga, fechou em diagonal e fez o cruzamento preciso para o Enan. O Enan, pelo gol que fez, já merecia, se fosse o tempo que tinha público no estádio, o cara sair, rasgar o ingresso, pagar outro e entrar. Realmente um golaço, uma estética muito bonita. Eu não entendi a substituição dele, não dei conta de entender a substituição dele. Então o Enan vai ficar com a nota 8, é o melhor jogador em campo. Entraram no lugar do Enan o Pedro Júnior. A única coisa que ele fez foi sofrer uma falta na entrada da área naquela bola que o Arthur Rezende mandou a bola na trave. No mais, todos os lances dele foram equivocados. O Pedro não atravessa uma boa fase. Nota 4 para ele. Entrou no lugar do Kelvin. O Ícaro entrou só para pisar no gramado. Eu não me lembro de ter tocado na bola, fica sem nota. Continuo com você, Kleber. Você falou das alterações. Quem as processa é o técnico Wagner Lopes. E que nota ele merece? Olha, as alterações do técnico Wagner Lopes hoje não me alegraram não me contentaram não. Eu não entendi por que ele tirou o Enan para colocar o Pedro Júnior. Achei que essa substituição, essa alteração não acrescentava e não acrescentou o mesmo. E por que ele tirou o Pedro Bambu para colocar o Thiaguinho, já que a gente viu o Thiaguinho tantas vezes em campo com a camisa do Vila Nova sem somar grandes coisas. O trabalho do Wagner Lopes hoje, ele foi interessante porque ele neutralizou aquela jogada manjada do Grêmio Anápolis que tirou o Atlético do campeonato jogando pela direita com o Baiano e sobretudo com o Ronald. Ele neutralizou completamente o Ronald, inclusive foi substituído no intervalo do jogo. Então aí ele teve mérito também de organizar o seu meio campo, em que pese o Alain Mineiro não estar em condições físicas de jogar. Mas o meio-campo do Vila é muito organizadinho. Mas as alterações foram ruins. E por causa das alterações, o técnico Wagner Lopes fica com a nota 6. Quero saber também que nota ele merece, o técnico do Vila, a partir da sua ótica, do seu ponto de vista, Tim. Eu dei a nota 6 também pro Wagner Lopes. Eu não gostei da substituição do Enan, pra mim não foi um momento adequado ali, o Enan tava bem no jogo, não tinha necessidade naquele momento de tirar o Enan. Concordo com ele na saída do Alain Mineiro, você vê que o Alain ainda requer uma forma física um pouco melhor, tá pecando, mas devido à postura tática, ele conseguiu, pelo menos no primeiro tempo ali, neutralizar o lado direito da equipe do Grêmio Anápolis, que é um lado forte. Ele fez uma marcação, ele ficou atento, principalmente na reposição de bola do Jordan também, que é muito rápido. Então o Vila entrou ligado nesse setor. No segundo tempo o Vila caiu um pouco do posicionamento dele devido às substituições. Então eu dei uma nota 6 pro Wagner Lopes. Acho que tá bom pelo que o Vila apresentou no dia de hoje.
Notas ou nota para o técnico Wagner Lopes, com você, José Carlos Lopes. Olha, eu acompanho os companheiros, acho que ele conseguiu parar o lado forte do Grêmio Anápolis com a marcação boa. O Formiga fez talvez a melhor partida dele, então isso teve a participação do treinador, isso foi treinado, isso foi avisado, e o Vila Nova conseguiu ter bons momentos na partida também com o mesmo esquema que ele vem jogando, privilegiando bem a sua participação dos jogadores de meio campo. Mas acabou pecando na marcação. O time do Vila falhou no sistema de marcação e proporcionou grandes oportunidades para o time do Grêmio Anápolis. Então, não gostei também da substituição do Enan, aí ele fica com a nota 6,5. Nota para Wagner Lopes, com você, Evandro Gomes. Eu vou ficar com os súditos do Rei Charles. Eu vou acompanhar. Nota 6 para o Wagner Lopes. E diria que o Kleber Gaúcho foi melhor que ele hoje. Porque as alterações do Kleber surtiram o efeito. A entrada do jogador Araújo, que participou do gol. Esse Neto, um cara que deu trabalho, chutou. Então daria 6 para o Wagner Lopes. Meteu um 7 aí no Kleber Gaúcho hoje. O time dele é inferior e foi melhor com as alterações. Destaques desse Grêmio Anápolis, no seu ponto de vista, na sua opinião, Evandro? Destaque do Grêmio Anápolis. Tem bons jogadores. O goleiro não trabalhou. Eu falei aqui do miolo de zaga, que jogou muito bem. Gostei do Lúcio, gostei do Ronald. Mas eu acho que o Lucão continua sendo o destaque do Grêmio. Quero saber também o que você pensa, o que você destaca, Lopes, a respeito desse Grêmio Anápolis que empatou com o Vila 1-1 no estádio Jonas Duarte. Também uma nota 7 para o Kleber Gaúcho. É um time que é mais um conjunto, né? Se destaca pela força do conjunto e aí vale o trabalho do Kleber Gaúcho, que fez um trabalho espetacular. Tirou o Atlético, empatou a primeira da final com o Vila Nova, com 2 gigantes do futebol goiano. Então, uma nota boa para ele. Mas ele tem a defesa boa, vários jogadores bons, o Guti, o Danley. Tem também no meio campo esse Lúcio, esse Vitor Braga. Eu vi alguns jogos importantes dele. Lá naquele primeiro empate, quando o Jorginho chegou aqui, acho que foi 1-1, ele jogou bem, foi uma boa partida, e sumiu do jogo. E o Ronald, muito veloz ali, mas hoje não jogou tão bem, e o destaque fica para o Lucão. Então, o destaque para mim no time do Grêmio Anápolis, o atacante Lucão, que fez mais um gol e um gol em final de campeonato. Tim, e para você, depois do Lopes, destaques do Grêmio Anápolis? O Kleber Gaúcho, para mim, é um grande destaque. Ele consegue ter um time bem modesto, mas faz um time bastante competitivo. E hoje, principalmente no segundo tempo, as alterações, a leitura que ele fez do jogo, o time dele melhorou e foi até melhor do que o Vila no segundo tempo. O Lucão, para mim, é muito bom atacante. É um jogador que tem a característica ali, não é aquele jogador grosso, ele sabe dominar, sabe proteger, tem boa finalização. Teve 2 chances hoje. Uma ele errou, a outra ele mandou para dentro e fez o gol da equipe do Grêmio Anápolis. Gostei muito do Baiano também, é um jogador mais experiente, né? Foi revelado até pelo Vila Nova. É um jogador que não se complica. Do lado dele ali, o Vila não conseguiu nenhuma produtividade. E desce com muita força também pro ataque. Então o Baiano também eu achei muito bom jogador no dia de hoje. Para mim, esses os destaques, além da linda defesa que o Jordan fez no primeiro tempo, praticamente foi a única defesa que ele fez no jogo, mas foi uma defesa maravilhosa. Kleber Ferreira, destaques do Grêmio Anápolis? O goleiro Jordan, pela defesa que fez, pelo goleiro que é ao longo do campeonato. Baiano também muito bem no jogo, jogador forte, jogador que marca, que sai pro jogo, gostei dele. Esse Danley, responsável direto pelo gol da equipe do Grêmio Anápolis, ele aproveita o mau posicionamento da zaga do Vila Nova, sobe e cabeceia pro meio da área. E aí a bola acaba chegando até o Lucão faz o gol. Ela passa pelo Araújo, o Lucão faz o gol. Então o Danley merece esse destaque também. O Ronald, enquanto esteve em campo, deu muito trabalho, depois saiu, naturalmente entrou o Araújo e entrou bem no jogo também. Gostei desse Araújo, mas o Lucão, sem dúvida nenhuma, é o grande destaque da equipe do Grêmio Anápolis. Jogador que apara a bola que o goleiro manda para cima com a cabeça, vai para a área para finalizar, a presença de área dele é muito boa. Kleber Ferreira, também trazendo aí os destaques do Grêmio Esportivo Anápolis, que empatou 1-1 com o Vila Nova na primeira partida da decisão do Campeonato Goiano no estádio Jonas Duarte. Partida que teve a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, assistentes Bruno Pires e Márcio Soares, quarto árbitro Jefferson Ferreira e o quinto árbitro
Christian Passos. Que nota a equipe de arbitragem merece, em Evandro Gomes? Bom, vai ficar uma eterna discussão aí sobre a questão da bola na mão do Simon. Foi pênalti, não foi pênalti? Eu estava me recordando aqui de um lance, de um jogo do Grêmio, salvo engano, contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, teve um lance desse tipo, né? Que a bola bateu lá, desviou na perna do jogador, bateu na mão, ele não deu pênalti. E depois eu vi muitos comentários, alguns elogiando a atitude do Wilton, outros fazendo crítica. É uma questão de interpretação. É evidente que o Wilton estava muito em cima do lance. E tem uma outra coisa que me faz acreditar que que o lance não foi o pênalti, porque eu não vi reclamação dos jogadores do Grêmio. E um lance, quando ele é muito claro, você vê aquela loucura. Não sei que o time do Grêmio seja tão humilde a ponto de não ter coragem de encarar para uma reclamação. Então, fora esse lance, a arbitragem dele, para mim, foi... Aí também vai se discutir o lance do gol do time do Grêmio. Tinha 2 jogadores no fundo para dar posição regular para o Lucão. O goleiro estava mais ou menos numa mesma linha. Eu acredito que dava condição, né? E tinha o Pedro Bambu, que estava atrás, quase que em cima da linha do gol. Então ficou essa dúvida também. Mas eu acho que a atuação dele, meu ponto de vista, foi uma atuação muito boa. Aplicou os cartões certinhos para Danley, para Luz, para Ronald, no time do Grêmio, para Pedro Bambu, para Arthur Rezende. Pedro Bambu por reclamação. É o cartão que muita gente não aceita. Intervalo de jogo acaba, vai reclamar de arbitragem, ganhou o cartão amarelo. Então, a arbitragem dele, para mim, boa. Vou dar uma nota 8 para a arbitragem. Teve gente que participou ali, foi lá para o campo, como o Christian Passos, sem acrescentar absolutamente nada. Os 2 bandeiras trabalharam muito bem também. Para mim, essa é a nota da arbitragem. E para você, Kleber Ferreira, Wilton Pereira Sampaio, Bruno Pires, Márcio Soares, Jefferson Ferreira e Christian Passos merecem que nota? Ô, Rafael, o Wilton conversa muito, gesticula demais, chama demais a atenção pra cima dele, não precisa disso, é cheio de não me toque. Esse negócio, ele esticar o dedo e colocar o dedo em rixe no rosto do jogador, como ele fez com o Alain Mineiro, é ruim, depõe contra a arbitragem, não é contra o Wilton não, é contra todo o processo de arbitragem, de educação que um árbitro tem de ter. Então, o Wilton realmente, eu não dou muita sorte para ver o Wilton trabalhar. Eu não gosto, vou ser sincero, eu não gosto dos critérios do Wilton trabalhando. Não acho que ele seja mau árbitro, acho que ele precisa se corrigir, ficar mais cidadão para apitar um jogo. Sobre o lance do pênalti, eu tenho a convicção que não foi pênalti. A bola pega primeiro na canela do jogador do Vila e depois toca na mão e não foi pênalti em função disso. Se ela bate direto na mão do jogador, seria pênalti, ele acertou aí. No gol, o Pedro Bambu estava quase em cima da linha do gol, correu para o fundo, tentando salvar se a bola fosse por ali e tirava qualquer perspectiva de impedimento, ele acertou também. Há aquele lance, aquele debate sobre a falta do Ronald, que eu não considerei, pelo movimento que o Ronald fez, ele não teria outra forma que senão alcançar o corpo do jogador do Vila Nova. Então eu considerei assim, achei que ele acertou em não expulsar o Ronald naquele momento. Então a arbitragem do Wilton, como sempre, polêmica, como sempre, deixando alguns lances para a gente ter que falar sobre ela, mas não foi de toda complicada como ele vem sendo nos últimos tempos, não. Vou dar uma nota 7 para o Wilton. Os 2 auxiliares irreparáveis, as atuações deles, nota 9 para cada um. Carlos Eduardo Tim, notas para a arbitragem. 2 lances para mim polêmicos no jogo, viu, Bessa? O lance do possível segundo cartão amarelo do Ronald, que para mim foi uma falta que ele merecia, esse segundo cartão amarelo ali no final do primeiro tempo. Ele vai só no corpo do Kelvin, mata a jogada, e se ele não mata a jogada ali, o Kelvin tinha grandes oportunidades de ir em direção do gol, já estava próximo à área. Então, para mim, ele merecia o amarelo ali. O Wilton segurou e não deu e acabou não expulsando o jogador Ronald da equipe do Grêmio Anápolis. Então, para mim, o Wilton comete o erro ali. No lance do possível pênalti a favor do Grêmio Anápolis, eu tô com o Kleber. Para mim, a bola bateu na perna do jogador Simon e depois vai na mão do Simon. Aí a regra de mão na bola, bola na mão, toda hora muda. Na palestra que nós tivemos, e até o Lopes estava junto lá com a arbitragem, esse lance da bola desviar primeiro na perna e depois ir na mão, não era pênalti. Então, se tiver uma imagem que me mostra que a bola não pegou na perna do Simon e foi direto na mão,
aí sim o Wilton errou e teria que ter marcado um pênalti. Mas eu ainda tô com a impressão, e pelo que eu vi, ela pega na perna do Simon e depois na mão, então eu não daria pênalti. Pra mim o Wilton acerta. Eu também não gosto da questão, o Wilton hoje ele segurou muito o jogo, muitos lances, até o Massad durante a narração falou da cobrança dele não deixar o jogo seguir, não deixar o jogo correr, parava, demorava muito, conversa muito, tem um jeito um pouco autoritário pelo que ele passa pra gente que tá vendo o jogo. Então isso pra mim o Wilton precisa melhorar, mas num contexto, o erro pra mim dele foi no lance de não expulsar o Ronald, por isso eu dou uma nota 7,5 pra ele. Finalizo as notas para a arbitragem com você, José Carlos Lopes. O Vila empatou com o Grêmio Anápolis 1-1. 1-1, Grêmio Anápolis e Vila Nova no estádio Jonas Duarte. Wilton Pereira Sampaio, Bruno Pires, Márcio Soares, Jefferson Ferreira e Christian Passos, a equipe de arbitragem. Lopes. Então vamos lá. Arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Os assistentes, Márcio Soares marcou 3 impedimentos corretamente. Achei que acertou no lance do gol ali do Lucão. Tinha 2 jogadores dando condição, um zagueiro e mais o goleiro. Então estava com o número de jogadores suficiente. Gol legal do Lucão, mais um acerto aí do Márcio Soares, experiente assistente aqui de futebol goiano. Bruno Pires também foi muito bem do lado dele. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro, ele deixou de expulsar o Ronald para mim. É claro que você tem que ter um pouco mais de cautela numa decisão, tudo bem, mas eram 2 lances de cartão amarelo. O primeiro que ele deu e o segundo também. Aliás, o segundo era mais claro para o cartão amarelo do que o primeiro. Então deixou de expulsar um jogador. Deixou de dar um cartão amarelo para o Vinícius. No primeiro tempo, ele pisa no tornozelo de um jogador do Vila Nova, à frente dele, Vinícius, número 8. Pode pegar esse lance. E ele acabou não dando também o cartão amarelo. E eu fico com a impressão de pênalti ainda não tem um lance claro, de que a bola desviou primeiro numa parte do corpo para depois tocar na mão. Então, para mim, houve o pênalti a favor do Grêmio Anápolis. Foi mais um erro dele. Então, além dessas essas picuinhas que ele toca dentro da partida, uma nota 5 para o Wilton Sampaio. Do jeito que ele começou o campeonato, ele terminou com erros. Agora, os seus assistentes ficam com a nota 10. Nota 10 para o Márcio Soares, nota 10 para o Bruno Pires. Você conferiu as notas para a arbitragem. Sim, Kleber Ferreira. Eu tô aqui coçando a língua para falar uma coisa e o Tim também, então eu vou falar. Fale. Houve uma irregularidade no gol do Grêmio Anápolis. Na verdade, o Rafael Donato sobe, cabeceia e a bola raspa na cabeça do Lucão e vai para fora e o Wilton dá o escanteio que origina o gol. Diga, Tim. Porque eu e o Kleber, a gente tava falando isso aqui, porque no lance que originou o gol do Grêmio Anápolis foi um escanteio, pra mim o Donato raspa na bola e depois ela pega na cabeça do Lucão e vai pra escanteio. Acaba que o Wilton deu o escanteio onde saiu o gol do Grêmio Anápolis. Seria um erro. E não tinha falado dos assistentes, pra mim o Márcio Soares e o Bruno Pires, perfeitos, acertaram todos os lances dele, nota 10 pros dois. Então só ficou essa observação desse lance do gol do Grêmio Anápolis, que originou o escanteio ali. Pra mim o Wilton erra e ele tava muito bom posicionado e ele que deu o escanteio, não foi o Márcio Soares. Então pra mim ele erra nesse lance aí. É verdade, mas esse erro eu também concordo. Então a minha nota 5 fica bem aplicada para o Wilton Sampaio. Você conferiu as notas para a equipe de arbitragem a partir da ótica de Tim, de Kleber Ferreira, de José Carlos Lopes e Evandro Gomes.